Você está na Rádio Sementes da Boa Nova, a primeira rádio espírita do litoral norte de São Paulo. Senhoras e senhores, está no ar Fonte Cristalina, um programa de estudo da codificação, com perguntas e respostas, entrevistas, canal direto através de nosso WhatsApp 012 99 613 2114. Esclareça suas dúvidas. Uma realização Associação Espírita Sementes da Boa Nova. Este programa é um oferecimento da Físio e Funcional, um espaço especializado no seu condicionamento físico, reabilitação e bem-estar. Nossa equipe é formada por médicos, fisioterapeutas, treinadores físicos, acupunturistas e psicólogos e está pronta para lhe oferecer o melhor atendimento de Ubatuba. Programas voltados para prevenção, reabilitação e performance. Invista na sua saúde. Rua Conceição 580, salas 3 e 4, Centro, Ubatuba. Dica de saúde. Os calmantes podem aumentar o efeito dos outros medicamentos, como os analgésicos. Sua associação com bebidas alcoólicas é extremamente perigosa, podendo em alguns casos ser fatal. Boa noite, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Estamos aí no nosso 61º programa Fonte Cristalina da Rádio Espírita Sementes da Boa Nova. E é sempre uma alegria estarmos aqui reunidos em nome do Cristo para estudar a doutrina, participando aí junto com os nossos ouvintes, seja através agora do Facebook, mas também do nosso canal do WhatsApp, que é 012 99 613 2114. Então, quem quiser participar, é só cadastrar aí no Zap e participar conosco através de perguntas e comentários. E também através da nossa página aí do Facebook, tá certo? Lembrando a todos que estamos transmitindo, provisoriamente da nossa casa aqui, porque todos sabemos que estamos aí com as dificuldades da Covid, da pandemia, nos obrigando aí a fazer os chamados improvisos. Mas, com a graça de Deus, estamos tendo aí, talvez, até mais repercussão, porque agora estamos transmitindo também pela internet, através do Facebook, tendo muitas outras pessoas nos acompanhando. Então, neste momento, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Divino Mestre Jesus, irmão maior, modelo e guia, pedindo a Ele que nos abençoe e nos ilumine, nos envolva de forma que os nossos corações estejam receptivos para os estudos da noite, mas que acima de tudo possamos colocá-los em prática em nossas vidas. Ampara, Mestre Jesus, todos aqueles que nesse momento passam por dificuldades, para que seu manto de luz se estenda sobre todos eles, de forma a amenizar as dores, as incertezas, os desequilíbrios. Mestre, Tu é luz, Tu é bondade, Tu é amor. Portanto, que essa luz, essa bondade, esse amor calem fundo em nossos corações e que tenhamos a fé necessária para prosseguir diante de todas as vicissitudes. Que assim seja, graças a Deus. Bom, queridos irmãos, como nós sabemos, estamos aí já estudando um bom tempo o Livro dos Espíritos. Estamos na parte 3ª, em especial no capítulo 10, A parte 3ª é uma parte longa, e que merece de todos nós todo o cuidado nos comentários, porque trata-se das leis morais, E em cima disso é muito importante que a gente tenha ali muita profundidade no estudo, principalmente nesses momentos em que nós estamos passando e com as dificuldades que estamos vivendo. Boa noite aí a nossa querida Marina Cardoso, que entrou agora,
e aos nossos demais ouvintes que estão conectados conosco, tanto pelo Facebook como pela rádio Sementes da Boa Nova, né? Boa noite também para Ione, e assim vamos iniciando. Estamos agora na questão 851, que fala das fatalidades. Esse capítulo é importante, né? Porque muita gente, mesmo dentro da própria doutrina espírita, não compreende muito bem esse problema da fatalidade, né? E esse capítulo nos dá muitos esclarecimentos pertinentes, a qual nós fazemos aí o paralelo com as nossas vidas e com as coisas que nos acontecem, com o que acontece com os nossos parentes. Então é importante que tenhamos aí um bom entendimento, né, desse momento, e nada mais, vamos dizer assim, propício que estudarmos a codificação, principalmente o Livro dos Espíritos, que ele traz com profundidade as questões do ser, do destino e da dor, questões essas que nos trazem, principalmente nesses momentos, a tranquilidade, em cima da razão, do bom senso e do questionamento, né? Então, antes de iniciar, ainda uma boa noite para Maria José e para Marilza Bilardi, aí, que também acabou de entrar na nossa sala. A questão 851 é a seguinte: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são predestinados? E nesse caso, o que vem a ser do livre-arbítrio? Veja, essa é uma questão que muitas pessoas têm em seu íntimo, né? Em relação a tudo isso que tem nos acontecido, em todas as dificuldades da nossa vida, então ela é muito pertinente, né? Então, vamos ver, desculpe. Vamos ver o que os espíritos respondem. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. O espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de qualquer peias. Veja quantos ensinamentos essa resposta nos dá, né? A primeira e mais importante, ele diz o seguinte, que o livre-arbítrio, gente, consiste justamente na hora em que nós escolhemos as provas que vamos passar. Traduzindo em miúdos, é no chamado projeto reencarnatório, antes de reencarnarmos. Então, quando estamos lá na espiritualidade, sabedores de todas as fraquezas que nós temos, as dificuldades que somos portadores, aquilo que nós precisamos melhorar neste ou naquele tocante, então ali nós escolhemos quais os caminhos é que vamos passar, quais provas de ordem física vamos passar, nós escolhemos o gênero de morte que nós vamos ter, escolhemos os nossos familiares, escolhemos as pessoas que vão conviver mais intimamente conosco, o tipo de trabalho efetivamente que vamos ter, escolhemos até muitas vezes o próprio nome a qual nós queremos ser chamados. Mas como isso? Nós pedimos, né, para a espiritualidade amiga intuir aos nossos pais, naquele momento propício, né, para que aquela intuição que eles vão dar seja o nome que eu escolhi, tá certo? Então, em vista disso, a gente escolhe praticamente todos os caminhos que vamos tomar. Agora, se vamos seguir esse caminho, se vamos nos portar conforme o planejamento, isso é outra situação, né? Mesmo porque ele diz aqui que isso está muito mais ligado às provas físicas, à parte mais material das coisas. Porque as coisas de ordem moral, essas vão nos apresentando os determinados momentos, as determinadas situações, e aí entra o outro livre-arbítrio, que é aquele que nós, no momento como encarnados, decidimos para o bem ou para o mal, né?
Quando na maioria das vezes a gente decide para o bem, é porque nós já carregamos conosco muitos aprendizados que ficam arraigados no nosso espírito e a gente tem então mais facilidade para escolher o lado bom. Isso denota o quê? Evolução espiritual. Agora, quando na maioria das vezes escolhemos o lado ruim, é porque o nosso espírito ainda está aquém de um estado de moralidade necessária para que as coisas mais positivas me atraiam. Então veja, gente, há dois tipos de livre-arbítrio. Há o livre-arbítrio generalizado, de ordem geral, e o mais importante, que é aquele que nós usamos quando estamos na espiritualidade para, vamos dizer assim, construir o tipo de prova, o tipo de vida que vamos ter quando encarnados. E há o livre-arbítrio, que acontece durante a própria vida, que geralmente decide entre as escolhas do bem e do mal, né? Então, ele deixa muito bem explicado aqui. Outra coisa que ele nos fala é que estamos envoltos, né, por espíritos bons e espíritos ruins, que nos auxiliam com as intuições para poder nos facilitar nas nossas escolhas. Não tem aquela figurinha, né, do desenho do anjinho de um lado e o diabinho do outro, né? Então, justamente é assim que acontece. Então, estamos sendo influenciados pelo bem e pelo mal, diante das decisões que temos tomar durante a vida. E esse processo, ele é equânime, no sentido que tanto o lado bom como o lado ruim nos influenciam. Agora, a escolha pertence a nós. Somos nós que vamos decidir para qual lado eu vou escutar, para quem eu vou dar os meus ouvidos. E aí, então, está a justiça divina e está o livre-arbítrio dentro desse contexto. Porque eu que vou decidir para quem eu vou dar ouvidos, para qual lado eu vou ceder. Isso sempre conforme o quê? As minhas vibrações, isso é, aquele estado moral que eu me encontro. Então veja, a resposta aqui dos Espíritos ela é bem completa, nos dá muitos ensinamentos, e nós precisamos de alguma forma prestar muita atenção em relação às nossas intuições. Vamos ver aqui, gente, quem está na sala, que entrou. A Eugênia Nico também entrou. Quem mais? Por enquanto, ninguém. Quem tiver algum comentário, alguma coisa aí, é só nos dizer, tá certo? Vamos em frente, né? Vamos para a próxima questão, que é a questão 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhes estará no destino ou infortúnio? E a resposta dos Espíritos: são talvez provas que lhe caiba sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda aqui lançais a conta do destino, o que as mais das vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas. Trata de ter pura a consciência em meio dos males que te afligem, e já bastante consolado te sentirás. E depois vem um comentário de Kardec, mas antes dele comentar, vamos apenas fazer algumas ponderações a respeito disso, né? Ficou-se meio que estabelecido coletivamente aquela história do Maktub, né? Tudo já estava previsto nesse sentido. E nós acabamos de observar que o que está previsto, em maneira geral, são as provas de ordem material importantes e que vão alterar o rumo das nossas vidas, previstas no chamado roteiro encarnatório. Mas há uma outra infinidade de provas, geralmente de ordem morais, que nós vivenciamos pela própria força das coisas, né? E que a gente, pelo nosso livre-arbítrio do momento, nós vamos sofrer ou ser felizes. Então ele está dizendo aqui que muitos dos infortúnios que estamos a viver neste presente momento, eles são oriundos das nossas escolhas erradas na própria vida, na nossa própria encarnação, seja na juventude ou, vamos dizer assim, já na madureza, nas escolhas que eu tenho feito de ordem profissional, na minha animosidade para determinadas pessoas, ou no meu anseio de conquistas de determinados valores materiais, na minha volúpia, enfim, nas minhas fraquezas de ordem moral,
e que para que de alguma forma eu conquiste algo que não deva ser conquistado, eu acabo metendo os pés pelas mãos e isso consequentemente gerará infortúnios no futuro. Então não é uma questão que ele está dizendo aqui que se trate de destino, mas muitas vezes é fruto das nossas próprias escolhas atuais. E ele deixa bem claro que é necessário discernir uma coisa da outra, né? Através da observação dos nossos pensamentos, das nossas atitudes e da maneira de encarar as coisas. Vamos ler agora os comentários de Kardec. As ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos, de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir antes à sorte ou ao destino os insucessos que experimentamos do que a nossa própria falta. É certo que para isso contribui algumas vezes a influência dos espíritos, mas também o é que podemos sempre forrar-nos a essa influência, repelindo as ideias que eles sugerem quando más. Então aqui ele repete a situação que quando temos determinados objetivos além daquilo que realmente necessitamos, além daquilo que realmente é necessário para nós, na grande maioria das vezes a gente acaba forçando determinadas situações que gerará futuros dissabores, futuras complicações. Então, a grande maioria das vezes, os infortúnios que no presente nos batem à porta são oriundos de escolhas erradas, de atitudes errôneas que cometemos através dos nossos pensamentos ainda inferiores, principalmente em relação ao espírito imortal. Porque quando estamos na carne, nós temos forçosamente uma indução a pensar com a matéria, com a pressão da matéria, com a pressão dos sentimentos carnais, e isso muitas vezes nos força a tomar atitudes que o espírito não tomaria, né? Então, a situação sempre se resume nas experiências que vamos acumulando. E é óbvio que quanto mais experiências vamos acumulando, mais as nossas próximas decisões são mais sábias, mais soberanas, porque na verdade, queridos irmãos e queridas irmãs, ninguém gosta de sofrer, não é verdade? Ninguém gosta de sentir dor. Ninguém gosta de passar por momentos difíceis de sofrimento físico, de sofrimento moral. Então, quando isso acontece, a gente vai aprendendo com esse sentimento. E nas próximas oportunidades, a gente procura escolher melhor para não recair nos problemas. Boa noite para Emília Jimenez, que entrou, para Elaine Torres e para Miriam Nunes, que também acabou de entrar. E aí nós vamos ficando espertos, né, como se fala no popular. Vamos para a próxima questão, que é a questão 853. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podem escapar da morte. Não há nisso fatalidade? E a resposta, né? Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, ele não poderá furtar-vos. Então, observem, né? Todos nós, cedo ou tarde, passaremos pela nossa hora, né? Pelo nosso testemunho final. E isso já está previsto no nosso chamado projeto reencarnatório. Enquanto esse momento não chegar, e eventualmente passemos por outros perigos, esses outros perigos, de alguma forma, serão relevados até o momento final que está ali previsto no nosso projeto reencarnatório. Então, quando ele diz aqui, muita gente escapa de um determinado acidente, né? Para na sequência morrer um pouquinho mais ali na frente com outro acidente, é que evidentemente o acidente que estava destinado a fazer com que ele desencarnasse era efetivamente aquele último. E as outras situações que acontecem antecipadamente fazem parte da chamada força das coisas, para que
o objetivo final se concretize. Outra coisa interessante que nós temos que observar é que os espíritos que estão ao nosso redor, eles são a força viva da natureza. Isso está já escrito no Livro dos Espíritos e a gente sabe, né, segundo a questão 459 do Livro dos Espíritos, que são eles que nos influenciam e que de ordinário são eles que nos dirigem. Então, nesse sentido, né, estamos sempre rodeados de irmãos que vão nos intuindo para determinadas situações. Então, quando está chegando próximo a situação em que devemos, de alguma forma, fazer a nossa passagem, então os espíritos vão nos intuindo para que possamos seguir o caminho, ou pegar uma estrada, ou passar embaixo de uma escada onde vai cair alguma coisa, enfim. São eles que estão coordenando esse processo para que o fim da vida, né, da vida presente, chegue a um termo. Então, os espíritos são a força viva da natureza e que são eles que fazem com que as leis se cumpram. Essas leis, temos sempre que relembrar, são sábias e justas, são oriundas do nosso Pai Criador e nós temos que nos manter inseridos dentro dessas leis. Quando saímos dessas leis, nós reverberamos contra a sintonia divina, isso nos causa mal-estar, nos causa doenças, nos causa tristezas, porque estamos dissonantes, né, da vibração divina, que é as leis universais. Nós vamos agora curtir uma música, né, e logo mais retornaremos para o nosso estudo. Não vão embora, aguardem aí, já voltamos. Senhor, esta noite eu não te peço o tempo de fazer isto ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós.
nós. Bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Oh, oh, assim seja. Oh, oh, amém. Oh, oh, assim seja. Oh, oh, amém. Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós. Bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Oh, assim seja. Oh, oh, amém. Oh, oh, assim seja. Oh, oh, amém. Oh, E essa foi a maravilhosa música Assim Seja, da dupla Tim e Vanessa. Essas músicas mexem fundo com nossos corações, né? Nos tocam de uma maneira muito especial. Porque a música, gente, é algo de ordem divina, né? Ela sempre tem como objetivo fazer uma mudança interior. Quando a melodia e a harmonia, né, e a letra trazem a nosso espírito algo mais sublime, mais profundo, isso faz uma grande modificação interna. Então a música tem um papel fundamental nas nossas vidas. Muito obrigado aí ao Tim e à Vanessa por produzirem essas músicas tão maravilhosas. Boa noite aí para Nana Balieiro, que acabou de entrar também, tá certo? Bom, vamos para a próxima questão, que é a 853A. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? E aí a resposta: não perecerás, e tem disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado quando escolheu tal ou qual existência. Então, gente, nós temos aí inúmeros exemplos, né? Um avião cai, por exemplo, e a pessoa tinha ali a passagem comprada, acaba perdendo, se atrasa no trânsito, acaba perdendo ali o momento de embarque, e aí, de repente, o avião cai e a pessoa fica ali, né? O morro desmorona, tem 4 pessoas numa casa e uma pessoa se salva. Então veja, né? Quando não é a hora da pessoa, então não tem jeito, né? As coisas acontecem de tal forma para proteger aquela pessoa, né? Às vezes a gente vê, por exemplo, o acidente de um automóvel, mostra-se ali, filma o carro, você olha ali, você pensa, não, como é que é possível alguém ter escapado de um acidente desse? E às vezes escapa sem nenhum arranhão.
Então é como se a espiritualidade colocasse ali em espumas, né, airbags invisíveis, para que a pessoa seja protegida das pancadas e não sofra nada. Mas quando ele diz, mas quando é soada a hora, quando então o apito toca, aí não tem jeito, né? Não tem como fugir, não tem como se escapar, porque isso está previsto, como ele fala ali, nos planos divinos, né? E Deus, como ele bem diz, que Deus sabe exatamente a hora certa, e muitas vezes o próprio Espírito é avisado desse momento. Então, como na grande maioria das vezes é o próprio Espírito que faz esse planejamento, ele reencarna, aquela informação está lá no seu inconsciente mais profundo. Então, quando vai se aproximando a hora, né, muitas vezes ele vai relembrando de tal situação, e aquilo, naquele momento, naquele dia, você acaba notando que aquela pessoa estava mais quietinha, mais acanhada, mais introspectiva, né? É porque, no fundo, ela já estava ali, já tendo uma ciência, meio que inconsciente, do momento do retorno. E esse momento é sempre um momento de apreensão. Isso sempre traz para a pessoa um momento de aflição. E que todos nós, evidentemente, vamos passar um dia. Vamos agora, então, para os nossos comerciais e que logo, logo a gente retorna. Aguarde aí e já já estamos de volta. Essa é a sua rádio Sementes da Boa Nova. A melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo. Você está na companhia de Mário Mazei, no Fonte Cristalina, um programa que vai ao ar todos os sábados, às 20 horas. Um oferecimento da Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo. Este programa é um oferecimento da Físio e Funcional, um espaço especializado no seu condicionamento físico, reabilitação e bem-estar. Nossa equipe é formada por médicos, fisioterapeutas, treinadores físicos, acupunturistas e psicólogos e está pronta para lhe oferecer o melhor atendimento de Ubatuba. Programas voltados para prevenção, reabilitação e performance. Invista na sua saúde. Rua Conceição 580, salas 3 e 4, Centro, Ubatuba. A vida é a nossa maior viagem. Não use drogas. Você sabia? O tabagismo está relacionado ao câncer mais comum e letal no mundo, o câncer de pulmão. Acesse www.antidrogas.com.br, site de conscientização sobre o uso de drogas. Então estamos retornando para o segundo bloco, né, do Fonte Cristalina, um programa da Rádio Espírita Sementes da Boa Nova, um oferecimento da Associação Espírita Sementes da Boa Nova. A nossa rádio tem programação 24 horas, com várias situações aí de doutrina. Nós temos aí audiobooks a respeito da codificação, palestras, temos músicas, programas. Nós estreamos mês passado o programa O Evangelho no Ar, com nossas 4 amigas, né? A Lilian Zigrossi, a Mônica Alix, a Patrícia Bilardi e a Miriam Nunes. Elas apresentam em parceria todas as terças-feiras às 17 horas. Então não percam o programa Evangelho no Lar, que é um programa que tem como objetivo, né, ensinar as pessoas a fazer o Evangelho no Lar, dando dicas ali, fazendo ao vivo para mostrar para as pessoas como é que se deve fazer o Evangelho no Lar. Então não percam o Evangelho no Ar. Tá? Esse é um trocadilho que às vezes a gente se confunde. Mas é um programa bem legal, bem interessante. Relembrando também que nós tivemos aí no início do mês, o lançamento, né, do livro A Abadia de Aragoça, o segundo livro do nosso irmão Metelo, que é uma empolgante história que se passa na Espanha medieval, principalmente na época dos chamados reis católicos, com a Inquisição espanhola, com o início das navegações intercontinentais de Cristóvão Colombo, uma história emocionante
com repercussões aí na lei de causa e efeito. Então não perca essa oportunidade de saber mais um pouquinho a respeito dessa história que se passou na Espanha. Quem quiser adquirir é só entrar no site, no nosso site www.sementesdaboanova.org/loja e adquirir lá. Nós temos os nossos 2 livros. E todos os livros, né, eles têm como objetivo a arrecadação para as nossas obras assistenciais. Então isso muito vai nos ajudar em manter as várias famílias aí e as outras obras que nós mantemos. A Marina Cardoso está dizendo o seguinte: quase morte, mas não é morte. Marina, se você estivesse referindo aí às chamadas EQMs, né, estados de quase morte, é realmente isso aí. A pessoa passa aí por uma situação, como o próprio nome fala, experiência quase morte, né? Mas não é a morte porque a hora dela não soou. Mas ela se desprende do corpo, às vezes chega a ver aquela história da luz do fim do túnel, né? Muitas vezes conversa com a espiritualidade, ou até ela é levada a planos extrafísicos de uma beleza inestimável. A pessoa tem ali a plena sensação que realmente ela está no plano espiritual, com a consciência completamente lúcida. E fica naquela, será que eu volto, será que eu não volto? E aí, quando não é a hora, ela recebe, olha, você tem que voltar, porque ainda não é o seu momento de estar aqui, você ainda precisa determinadas circunstâncias serem cumpridas. E aí, então a pessoa retorna e por isso a experiência quase morte. Então é isso, gente. Continuem participando conosco aí, porque os comentários de vocês nos ajudam e nos dá aí um dinamismo para o nosso programa. Então vamos para a próxima questão, que é a questão 854. De fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as preocupações para evitá-la? E a resposta: não, visto que as preocupações que tomais vos são sugeridas com o fito de evitardes a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não se dê. Esse sentimento que nós temos, né, de procurar um médico, de procurar um remédio, de procurar um alívio das dores, e muitas vezes até dores que estão ali eminentemente já nos induzindo a um estado de desencarne, mas instintivamente a gente procura essa melhora. Isso faz parte, né? Essa lei que há dentro de nós, que é a chamada lei de preservação, ela é que nos mantém vivos a qualquer e toda dificuldade. Porque se não houvesse, gente, essa lei de preservação dentro de nós, qualquer coisinha a gente já procuraria, vamos dizer assim, o fim, né? Porque ela nos trazendo medo, nos trazendo essa necessidade de nos mantermos vivos, ela é que vai nos preservar de determinadas situações para não irmos para o plano espiritual antecipadamente. Então, a lei de preservação que há dentro de nós é fundamental. E por isso, então, ela faz parte desse processo. A Marina está dizendo o seguinte: já passei por isso sem perda do carro, e eu sem um arranhão, sem uma contusão, não estava na hora. Então é realmente isso, né? Quando não é a nossa hora, pode ser um acidente, pode ser uma queda de uma altura muito avantajada, um problema de afogamento que a gente praticamente acha que vai perecer e na última hora vem alguém no socorro e a gente acha um pedaço de madeira boiando, enfim. Quando não é a hora, meus queridos, tudo vai acontecer para a gente sobreviver. E por isso que quando estivermos nessa situação, a gente tem que ter sempre a fé. Tem que estar sempre confiante, né? Sempre lutando para sobreviver, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer ali no futuro, né? Então faz parte, né, do nosso processo de sobrevivência ditado pela lei de preservação. Vamos para a próxima questão, que é a 855. Com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? E aí a resposta: o fato de ser a tua vida posta em perigo
constitui um aviso que tu mesmo desejastes, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Se escapas desse perigo, quando ainda sob a impressão de um risco que correstes, de ti melhorares conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos bons espíritos. Sobrevindo o mau espírito, digo mal, subentendendo o mal que ainda existe nele, entras a pensar que do mesmo modo escaparás a outros perigos e deixas que de novo tuas paixões se desencadeiem. Por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade de vossa existência. Se examinares a causa e a natureza do perigo, verificareis que quase sempre suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou da negligência do cumprimento de um dever. Deus, por essa forma, exorta o espírito a cair em si e a se emendar. Aí ele pede para dar uma olhadinha na questão 526, né? Então veja que interessante. Muitas vezes nós escapamos de determinadas situações, de perigos, e aí a gente às vezes fica se perguntando, mas por que aconteceu isso? Qual é o motivo de ter acontecido esse acidente, ou essa desgraça, ou esse problema, para que de alguma forma eu apenas me assustasse, ou apenas passasse por uma situação de pânico, de desespero, e na verdade não é nada disso. A verdade, como ele diz aqui, que muitas vezes fomos nós mesmos que pedimos, no nosso chamado projeto reencarnatório, diante das nossas vicissitudes morais. Então, evidentemente, quando eu estou na espiritualidade, cônscio, isso é, sabedor de todas as minhas fraquezas morais e o que eu preciso fazer para melhorar essas fraquezas, eu coloco circunstâncias no meu caminho para que essas fraquezas sejam de alguma forma chacoalhadas, sejam colocadas em prova para que eu de alguma forma consiga superá-las. Uma delas é planejando determinados acidentes ou determinadas situações de perigo para que eu pare e repense sobre as condições que aconteceu isso. Quando eu tenho esse sentimento, esse feeling, quando eu paro e percebo, nossa, por que aconteceu isso? Eu preciso melhorar aquilo. Então, teve efeito salutar o projeto a qual eu, de alguma forma, estabeleci. Agora, quando o meu espírito ainda recalcitrante, de alguma forma, passa por essa experiência e não aprende, e se submete novamente a outras situações de perigo, e aí então, de alguma forma, eu vou ter que aprender cedo ou tarde, só que de pior forma, né? De pior maneira. Porque, como ele diz aqui, a negligência, né, é uma coisa levada, vamos dizer assim, a sério diante das responsabilidades que a vida nos dá. E Deus, dessa forma, ele, como ele diz aqui, exorta a pessoa a se emendar. Então, Deus permite que a gente seja de alguma forma envolvido. Vocês me perdoam, gente, às vezes eu falo seja, né? É um vício de linguagem que eu tenho, mas eu estou procurando me corrigir, né? Quando eu falar errado, relevem, mas eu vou cada vez mais me emendar, tá certo? Então vamos procurar compreender nas entrelinhas todas as coisas ruins que nos acontecem. Há um motivo por trás, e se eu não compreendi esse motivo, então existe todas as possibilidades de novas coisas ruins acontecerem até que eu aprenda a lição. Aprender a lição é ter aquilo efetivamente gravado dentro do meu ser. Então, necessariamente, eu não preciso mais passar por essas provas, porque evidentemente eu aprendi. Então, eu não preciso mais sofrer, porque o sofrimento é o quê? É um estado pedagógico para que se aprenda. Desde que aprendeu, não precisa mais sofrer, porque isso já não tem mais utilidade. Então, as dores, os problemas que nos acontecem, eles são estritamente pedagógicos. E à medida que vamos aprendendo, essas necessidades deixam de existir. Boa noite para minha querida Marina Ferri, que está aí nos acompanhando.
né? Que Deus te abençoe, tá certo? Então vamos para a próxima questão, né? Que é a 856. Sabe o espírito antecipadamente de que gênero será a sua morte? E aí a resposta: sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe mais a morrer desta ou daquela maneira. Sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitá-lo, e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Então, quando nós estamos lá na espiritualidade, né, elaborando o nosso chamado roteiro encarnatório, a gente, na grande maioria das vezes, decide o chamado gênero de morte. Esse gênero significa o quê? Se é uma morte violenta, se é uma morte de longo percurso, isso é uma doença que nos coloca aí numa cama durante anos e a gente vai definhando aos poucos, se é uma doença patológica por um vírus, por alguma coisa. Então, o gênero de morte, ele está estabelecido. E nesse sentido, nós temos isso como, vamos dizer assim, a fatalidade. Lembra quando na questão anterior, que diz que o livre-arbítrio está na escolha do que vai acontecer no tocante às provas materiais? Então, esse livre-arbítrio, ele está exatamente nesse chamado projeto reencarnatório. E a partir do momento que é escolhido o gênero de morte, esse gênero pode suscitar de várias formas, né? O gênero da chamada morte violenta, ela não é apenas de um acidente, não é apenas de um tiro, né? Existem vários tipos de gênero de morte violenta. Agora, o gênero da morte vai ser sim aquele a qual nós escolhemos. E a própria força das coisas vai encaminhar para que no momento oportuno seja encaminhado, né, para que possamos então ter o gênero de morte a qual nós, de alguma forma, escolhemos na espiritualidade. Então todos nós, de alguma forma, temos já programado o gênero de morte que vamos passar. Agora, pela nossa incúria, pela nossa invigilância, pela nossa displicência, a gente pode alterar esses planos e muitas vezes causando o que se chama de suicídio inconsciente. Então, através da bebedeira, através das drogas, através do sexo excessivo, através do trabalho excessivo, através da comilança excessiva, da bebida excessiva, enfim, eu vou, de alguma forma, minando o fluido vital que há no meu corpo e vou, vamos dizer assim, adiantando esse processo até o momento que eu posso desencarnar fora do projeto reencarnatório. E aí, então, eu sou considerado chamado suicida inconsciente. Ou o próprio suicídio, efetivamente, quando ele é feito de ação direta. E aí, então, foge completamente do que está ali programado. Bom, vamos agora curtir mais uma musiquinha, que sempre faz parte, né, do nosso programa, faz bem para a alma, é um momento de relaxamento. E aí algumas pessoas pegam ali o livro, dão mais uma estudadinha e estão abertos aí os nossos canais para que possamos, de alguma forma, estar com os nossos ouvintes participando desse contexto. Esperem, logo logo já estaremos de volta. Teu endereço é o sistema solar.
bezerros de ouro, e após prantos de redenção haverá um verdadeiro altar dentro de nós, terra a regenerar. Mundo escola, e os grãos maduros já vão germinar. Pela aprendida humildade, na rotação, translação do amor, tu serás bendita esfera da vida, universidade da paz. A mão divina vem cegar e quebrar bezerros de ouro, e após prantos de redenção haverá um verdadeiro altar dentro de nós, terra a regenerar. A mão divina vem cegar e quebrar bezerros de ouro, e após prantos de redenção haverá um verdadeiro altar dentro de nós, terra a regenerar. E essa foi a maravilhosa música Mundo e Escola, né, do Tim e da Vanessa. E na verdade é uma realidade, né, gente? A Terra é uma grande escola para todos nós. Quem agora pode afirmar que não está de alguma forma aprendendo alguma coisa com essa situação que está acontecendo a nível mundial? É um aprendizado de ordem coletiva e que de alguma forma muda as suas individualidades. Então nós a todos os momentos estamos tendo ensinamentos da vida. Alguns percebem mais com clareza, outros nem percebem, mas que de alguma forma a força das coisas faz com que as pessoas aprendam. E por isso que se fala que o mundo é uma escola, né? Na verdade é uma universidade, né? Com doutorado, mestrado e assim sucessivamente. Eu queria mandar um abraço para a Sueli e para o Gilson, que estão nos acompanhando através da Rádio Sementes da Boa Nova. Para Dilza Silva, que entrou agora, né? E para os outros nossos irmãos aí que estão nos acompanhando. Então vamos para a próxima questão, antes dos nossos comerciais, que é a 857. Há homens que afrontam os perigos dos combates, persuadidos de certo modo de que a hora não lhe chegou. Haverá algum fundamento para essa confiança? E aí a resposta da espiritualidade. Muito a miúde tem o homem o pressentimento do seu fim. Como pode ter o de que ainda não morrerá? Esse pressentimento lhe vem dos espíritos seus protetores, que assim o advertem, para que esteja pronto a partir ou lhe fortaleçam a coragem nos momentos em que mais dela necessita. Pode vir-lhe também da intuição que tem da existência que escolheu ou da missão que aceitou e que sabe ter que cumprir. Então, são casos comuns que acontecem, né? Muita gente parece completamente destemerário, né? Que não tem ali o máximo, não tem nenhum medo.
e fazem determinadas situações, se colocando em perigo, e que muitas vezes eles têm a plena certeza do sucesso da realização e que nada vai lhes acontecer. Existem dois lados da moeda, né? A gente pode dizer que há muitos irmãos que se põem em risco desnecessariamente, né? Como se fosse uma espécie de potencial suicida, né? Mas há outros casos, principalmente esse que ele está nos dizendo aqui, que as pessoas de alguma forma pressentem que aquele não é o momento delas, então eles tomam-se de coragem, vão adiante, né, vão realizar ali o que precisa realizar, ou pelos espíritos estarem ali intuindo que não é o momento final, ou pela sua própria, vamos dizer assim, capacidade de lembrança espiritual daquilo que ele traçou, daquilo que ele estava no seu chamado projeto reencarnatório, então lhe dá uma coragem diferenciada e eles vão então realizando aquelas coisas porque sabem que não é o momento certo. Um exemplo mais ou menos, né, vamos dizer assim, que nós podemos dizer em relação a isso, são aqueles missionários que se demandam para aquelas regiões, e hoje nós estamos vendo muito disso, né? Regiões onde tem a peste, onde tem esses casos aí, como tem agora, né? Desses vírus ainda que não tem a vacina, enfim, e que se colocam ali com coragem e determinação e vão com toda a fibra possível para auxiliar a outras pessoas, sem medo, sem nenhum temor, e porque no fundo eles têm ali a consciência que eles têm que fazer aquilo e não tem o medo da morte nesse sentido. Então acontece muito essas situações e hoje nós estamos vendo isso aos borbotões, né? Muitos profissionais de saúde aí se atirando de corpo e alma, né, nessa pandemia aí para auxiliar muitas pessoas doentes, né, em casos graves ali. E isso faz parte aí da sua evolução como espírito e da sua missão de auxílio ao próximo. Então agora vamos para os nossos comerciais e nos aguardem que já retornamos. A Rádio Sementes da Boa Nova é mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo. Você está na companhia de Mário Mazei, no Fonte Cristalina, um programa que vai ao ar todos os sábados, às 20 horas. Um oferecimento da Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo. Este programa é um oferecimento da Físio e Funcional, um espaço especializado no seu condicionamento físico, reabilitação e bem-estar. Nossa equipe é formada por médicos, fisioterapeutas, treinadores físicos, acupunturistas e psicólogos e está pronta para lhe oferecer o melhor atendimento de Ubatuba. Programas voltados para prevenção, reabilitação e performance. Invista na sua saúde. Rua Conceição 580, salas 3 e 4, Centro, Ubatuba. Água é vida, e vida não se desperdiça. Evite molhar as plantas do jardim nas horas mais quentes do dia ou em momentos de muito vento. Parte da água é perdida e não atinge o solo. Prefira o período da manhã e procure molhar a base das plantas, não as folhas. E você pode diminuir ainda mais a perda de água se usar coberturas como folhas ou palhas sobre as porções descobertas do solo. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Então estamos retornando para o terceiro bloco do Fonte Cristalina, um programa da rádio web Sementes da Boa Nova. Lembrando aos nossos irmãos que nós tivemos aí no início do mês passado o lançamento virtual do livro A Abadia de Aragoça, uma história que se passa na época dos chamados Reis Católicos, onde estava a Espanha em franca expansão através das navegações intercontinentais de Cristóvão Colombo, estabelecido ali, né, a igreja fazendo ali o seu papel de juiz, de polícia, enfim. Então é uma história muito interessante
E quem quiser adquirir, basta entrar no nosso site www.sementesdaboanova.org/loja. Lá tem todas as formas de pagamento, escolhe ali a forma de envio. Quem for aqui de Ubatuba, a gente faz o delivery, né? Só quem quiser, não quiser entrar no site, entra no nosso WhatsApp 012 99 613 2114 e aí nós combinamos a forma de entrega, tudo certinho. Boa noite para o nosso irmão Júlio Guimarães Peralta. Não sei se você, Peralta, é irmão daquele parente dos Peraltas lá do Saco da Ribeira, da Praia das Sete Fontes. Conheci muito a turma dos Peraltas de lá. Um abraço para você, meu irmão. Bom, vamos continuando, né, com a questão agora 858. E Kardec assim pergunta para as entidades venerandas: por que razão os que pressentem a morte a temem geralmente menos do que os outros? E aí a resposta: quem teme a morte é o homem, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende-se ela é a sua libertação e espera. Veja que interessante, né? Uma das coisas boas da doutrina espírita é justamente nos trazer ensinamentos, compreensão para esse momento, a qual todos nós seremos chamados um dia. E na medida que nós temos maior compreensão, maior fé, né, acima de tudo, a fé na vida futura, na vida após a morte, no ser espiritual, que existe antes de nascermos e que sobreexiste após a morte do corpo físico, tudo isso facilita nesse momento. Tudo isso dá um quê a mais, né? Algo que fica ali no nosso íntimo, que nestes momentos ele emerge e que nos auxilia nesse processo. Quando ele diz aqui que algumas pessoas, né, sentem e pressentem o seu momento, e isso dá para elas uma certa coragem, né? Ele diz exatamente que o espírito em si, ele já sabe, de alguma forma, o momento que se aproxima. E isso, vamos dizer assim, de alguma forma faz com que traga para aquele momento uma certa serenidade, uma certa tranquilidade. Então, aqueles que pressentem a morte, eles estão de alguma forma mais conectados com a espiritualidade, mais ajustados com esse momento, sintonizados com a força do plano espiritual, para que eles se preparem melhor para esse momento que chegará. A gente relembrando, né, os velhos cristãos, aqueles apóstolos do passado, em que na sua hora do testemunho muitos cantavam, né, hossanas, aceitando ali de boa mente, desejando morrer em nome do Cristo, né, com uma fé imorredora nesse sentido. Então esse, vamos dizer assim, é o ápice, né, do aprendizado e principalmente na fé da vida futura. Então nós, como espíritas, nós estudamos a vida futura. E estudando a vida futura, nos dá no presente subsídios para que, no momento oportuno, isso emerja e faça com que a gente tenha maior facilidade neste momento. Maior aceitação, maior fé, porque cedo ou tarde isso acontecerá conosco. E muito está sendo falado aí, né? A gente vê muito vídeo, né? Muita palestra dos nossos irmãos espíritas, porque todos nós sabemos que vamos desencarnar de um jeito ou de outro, né? Então, neste momento, nós ficamos muito preocupados com até determinada lógica, né, e com razão, com essa pandemia, né, com tudo isso que está acontecendo, mas também sabemos que a nossa hora vai chegar de um jeito ou de outro. Então, essa ansiedade é que a gente precisa controlar. E justamente a doutrina nos chama a razão em relação a isso. Então, esse é o momento, queridos irmãos e irmãs, que é o momento que nós temos calma e depositar nos postulados que estudamos e acreditamos a nossa fé e a nossa coragem. Então, podemos dizer que é a hora do nosso testemunho também, né? Porque nós temos que mostrar
para as pessoas que a gente tem confiança na vida após a morte, que nós sabemos que todos nós, cedo ou tarde, vamos desencarnar de um jeito ou de outro. Então esse é o momento que temos que ter a calma e a tranquilidade. E não é o acaso que tudo isso está acontecendo, então em vista disso é o nosso momento de ter confiança, de ter tranquilidade e otimismo. Vamos então para a próxima questão, que é a questão 859. Com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo que com a morte, que não pode ser evitada, quando tem que ocorrer? E aí a resposta. São de ordinário coisas muito insignificantes, de sorte que vos podeis prevenir deles e fazer que os eviteis algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagradam os sofrimentos materiais. Isso, porém, nenhuma importância tem na vida que escolhestes. A fatalidade verdadeiramente só existe quando o momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Então, muitas vezes, gente, durante a nossa vida acontecem 1000 situações em que realmente corremos ali determinado perigo. Eu mesmo já algumas vezes já passei por situações até de ter aquela rememorização, né, que passa aquele filminho durante alguns segundos ali mostrando muitas etapas da nossa vida. Então essas situações que nos acontecem é uma forma meio que até de preparação, né, para o que acontecerá ali no futuro. Todavia a gente não pode dar a devida importância para isso, fazer com que isso nos prejudique psicologicamente. É óbvio que todas as experiências de ordem negativa nos causam um certo abalo psíquico, né? Muitas pessoas, por exemplo, são assaltadas de tal forma e ali há uma violência, há problemas ali, aquilo causa realmente na pessoa um estresse muito grande, um abalo psíquico forte, né? Mas são experiências que de alguma forma o espírito pediu para passar e que serve para o seu processo de aprendizado. Então nós tenhamos que confiar na espiritualidade sabendo que o nosso momento um dia vai chegar, mas enquanto ele não chegar nós temos que prosseguir firmes e intimoratos nesse nosso processo. Boa noite aí para Rosemary Faquin, que entrou aí na nossa sala agora, né? Então vamos para a próxima, que é a 859A. Haverá fatos que forçosamente devem dar-se e que os espíritos não possam conjurar, embora o queiram. E aí a resposta. A mais que tu vistes e pressentistes quando no estado de espírito fizestes a tua escolha. Não creais, entretanto, que tudo o que sucede esteja escrito, como costumam dizer. Um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticastes por tua livre vontade, de tal sorte que, se não houvesse praticado, o acontecimento não seria dado. Imagina que queimas o dedo. Isso não é mais senão resultado da tua imprudência e efeito da matéria. Só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir no moral, Deus os prevê quando são úteis à tua depuração e à tua instrução. Então, durante a nossa vida, muitas coisas vão acontecer e que, de alguma forma, né, não se há como se evitar. Porque, como ele diz aqui, muitas coisas, né, grandes dores e fatos importantes, capazes de influir no moral, Deus o prevê, porque são úteis. Quando ele diz Deus o prevê, também nós podemos entender que isso estava previsto no nosso projeto reencarnatório. Mas outras coisas, ele diz aqui, que são frutos da nossa própria ingerência, das nossas próprias ações errôneas e que geram, na chamada força das coisas, situações. Então, nem todo o mal que nos acontece, isso estava previsto no sentido do chamado projeto reencarnatório. Então, a força das coisas que eu digo é aquela em que nós nos propusemos a determinadas situações e essa situação vai gerar, dentro de um ciclo de onda, fatos e experiências que inevitavelmente iremos escolher. Então, por exemplo, se eu me proponho a todo dia entrar no mar revolto, né, porque eu sei nadar muito bem, eu tenho técnica de natação perfeita, eu sou um ótimo nadador, eu tenho um físico avantajado,
e não tenho medo, né, do mar revolto. Eu estou me propondo, sempre que o mar ficar bravo, entrar para meio que desafiar. Então isso significa que a força das coisas vai me trazer cedo ou tarde consequências, né? Pode ser até que eu me safe em determinada situação, mas alguma situação vai me causar algo que evidentemente pode, por exemplo, quase que me afogar, me trazer uma situação de desespero crítica, enfim. Então, a gente, muitas vezes, somos os responsáveis pelas dores que acontecem por nós, e não porque estava escrito nesse sentido, né? Lembrando sempre, gente, que o nosso programa aqui, ele tem a participação dos nossos ouvintes. Eu vou ver aqui no WhatsApp se tem alguma coisa, se alguém comentou, fez alguma pergunta. Por enquanto no WhatsApp não, e também aqui no Facebook também não. Quem quiser participar, contribuir, falar alguma coisa, estamos aí à disposição. Não esqueçam que o programa é feito junto com os nossos ouvintes, né? Estamos aqui para trocar figurinha. Vamos agora escutar mais uma música, né? Nós estamos hoje escutando uma seleção dessa dupla, Tim e Vanessa, né? Que eles fazem um sucesso aí. E mais uma vez vamos escutar mais um grande sucesso dessa dupla.
E essa foi a música Senhor das Estrelas, da dupla Tim e Vanessa. E eu pergunto aos nossos queridos ouvintes, vocês têm o hábito de escutar música espírita? Se não tem, vamos escutar mais, gente. Porque há muitas músicas maravilhosas aí, né? Então, a música espírita, ela, além de ter a melodia maravilhosa, ela traz também as mensagens de cunho espírita muito importantes. Então vamos procurar aí fazer jus, né, a nossa santa doutrina e também escutar mais músicas espíritas. Ah, Mário, mas eu não sei onde escutar a música espírita. Pois então eu já vou dizer para vocês. Entra lá no www.sementesdaboanova.org/rádio web, que a nossa programação tem muita música espírita no meio dela, né? A nossa programação é 24 horas e sempre tem ali músicas espíritas em nossa programação. Então, quem quiser curtir, só acessar aí a nossa rádio, que vocês vão ter, né, o prazer de escutar mais músicas espíritas. A Marina Cardoso está dizendo o seguinte, provavelmente daquela questão anterior, imprudência e excessos. É exatamente isso, Marina, imprudência e excesso que leva aí essas pessoas a fazer essas barbaridades. Então, agora, vamos para a próxima questão, que é a 860. Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? Pode-o, se essa aparente mudança de ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Acresce que, para fazer o bem como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultando-lhe impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Então pode sim, né? O homem pode mudar o curso das coisas, independente do que estava ali programado, tanto para o bem como para o mal. Quando é para o bem, há adicional no sentido que há o amparo por parte da espiritualidade, porque vê ali naquela ação ou na propositura daquele ser encarnado algo muito maior, muito positivo. Então, efetivamente, o homem, através da sua força de vontade, do seu querer, pode modificar as circunstâncias. Isso a gente vê algumas vezes na literatura, quando muitos irmãos recebem a chamada moratória, né? Para que, então, efetivamente, logre a efeito determinadas ações positivas que ele começou e que precisam continuar. Um exemplo prático disso, se nós lembremos, né, do Betinho, quando iniciou ali a AIDS, que não tinha ainda o coquetel, né, não tinha ainda os medicamentos que tem hoje, a AIDS era fulminante naquela época. E ele tinha um projeto maravilhoso, né? Então veja quanto tempo ele durou ali para dar andamento àquele projeto, né, da fome que ele iniciou, mesmo tendo, vamos dizer assim, a doença que ele pegou ser mortal, né, fulminante naquela época. Ele durou ainda muitos anos. Então, existe sim essa possibilidade de mudar com a sua própria vontade, né, os acontecimentos e principalmente se eles são para a ordem positiva. Então a espiritualidade vai ali, faz uma espécie de análise com profundidade e vê que autoriza ali essa mudança e às vezes a perpetuação até através da moratória para que a pessoa continue, né, nesse processo. Então nós vamos agora para os nossos comerciais. Não saiam daí que nós já estamos chegando ao fim do nosso programa. Você está na Rádio Sementes da Boa Nova, a primeira rádio espírita do litoral norte de São Paulo. Você está na companhia de Mário Mazei, no Fonte Cristalina, um programa que vai ao ar todos os sábados, às 20 horas. Um oferecimento da Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo.
Este programa é um oferecimento da Físio e Funcional, um espaço especializado no seu condicionamento físico, reabilitação e bem-estar. Nossa equipe é formada por médicos, fisioterapeutas, treinadores físicos, acupunturistas e psicólogos e está pronta para lhe oferecer o melhor atendimento de Ubatuba. Programas voltados para prevenção, reabilitação e performance. Invista na sua saúde. Rua Conceição 580, salas 3 e 4, Centro, Ubatuba. Água é vida, e vida não se desperdiça. A ocupação desordenada do solo tem impacto direto nos recursos hídricos. A retirada da vegetação nativa afeta a qualidade dos mananciais e prejudica o reabastecimento natural das reservas de água subterrânea. Respeite o meio ambiente. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Estamos retornando então para o quarto bloco do nosso programa Fonte Cristalina. É um programa da Rádio Sementes da Boa Nova, que é um oferecimento da Associação Espírita Sementes da Boa Nova. Lembrando aos nossos irmãos que toda a terça-feira, às 17 horas, nós temos o programa O Evangelho no Ar, feito a 4 mãos. É um programa leve, gostoso, que tem como objetivo ensinar as pessoas a fazer o chamado Evangelho no lar. Principalmente nas épocas atuais, é muito importante, né? Então, quem não sabe fazer, quem não tem a ideia ou quer aprimorar o seu Evangelho no lar, assista aí o programa da Rádio Sementes da Boa Nova chamado Programa Evangelho no Ar. E vocês vão ter a ideia, a exata noção de como fazer um Evangelho no lar, tá certo? E estamos sempre, de alguma forma, em contato com os nossos irmãos, mesmo com esse isolamento. Nós, de alguma forma, criamos todas, de segunda a sábado, às 20 horas, uma programação extensa, né? Nós temos os nossos cursos, as nossas palestras, e de sábado aqui o nosso programa Fonte Cristalina, para manter aí aquele contato, para manter a vibração, a sintonia com os nossos assistidos, com os nossos alunos e ampliando a nossa família com a internet, né? A internet é uma coisa maravilhosa porque ela abrange, né, um número incomensurável aí de pessoas. Então, acabamos de alguma forma aí ampliando a nossa família, como Jesus dizia, né? Quem é a minha mãe, quem são meus irmãos? Então, são aqueles que fazem aí a vontade de Deus. Estamos aqui reunindo uma grande família universal, procurando nos melhorar, procurando de alguma forma a chamada reforma íntima, e os estudos, né, estar de alguma forma em contato com os postulados da doutrina espírita nos auxiliam. Mas de nada adianta termos a teoria se não termos a prática, né? Este é um momento em que suscita em nós a oportunidade de praticarmos aí a nossa caridade. E nós estamos observando isso, que muitas pessoas estão abrindo seus corações, muitas empresas de alguma forma também estão aí se revelando solidárias. Então observe que estamos vivendo aí um momento único, né, no mundo, e justamente há um propósito por trás disso. É chegada a hora de começar a ter a mudança que a vida nos pede, né? Os padrões de sintonia precisam ser melhores, precisamos ser mais fraternais, mais caridosos, mesmo que à custa de lágrimas e dificuldades, isso está a acontecer. Então, que bom que de alguma forma as coisas estão acontecendo. Vamos para a nossa última questão, antes da gente fechar o programa, que é a 861. Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? E a resposta, não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um dos seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que o crime precederá quase sempre, de sua parte, a deliberação de praticá-lo. Ora, aquele que não delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Se soubesse previamente que, como homem, teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Ficai, porém, sabendo que a ninguém há predestinado ao crime,
e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade do livre-arbítrio. Demais, sempre confundes duas coisas muito distintas, os sucessos materiais e os atos da vida moral. A fatalidade que por algumas vezes há só existe com relação àqueles sucessos materiais, cuja causa reside fora de vós e que independem da vossa vontade. Quanto aos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que por conseguinte tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois, a estes atos nunca há fatalidade. Então aqui há uma explicação muito importante. Aliás, eu digo fundamental. Ninguém, sem exceção, ninguém nasce para roubar, para matar, para ser corrupto, para ser estuprador, para ser negligente. Todo mundo nasce com os auspícios divinos para ser uma criatura melhor. Isso significa que todo nascimento, sem exceção, ele tem um objetivo sublime. Se a criatura não vai conseguir atingir a sublimidade do objetivo da reencarnação, é outra situação. Porque aí entra o que ele acabou de nos falar do chamado livre-arbítrio. Emerge da pessoa as velhas tendências que ele ainda não conseguiu superar e se deixa ser seduzido por essas fraquezas e acaba cometendo o crime, acaba sendo corrupto, acaba sendo imoral, acaba sendo desonesto e assim sucessivamente. Mas todos, sem exceção, nascem com o objetivo de fazer o bem, de ser melhor, de ser uma pessoa fraternal, caridosa, de ser uma pessoa generosa. Agora, durante o processo chamado vida e durante as pressões que a vida oferece, muitas vezes ele sucumbe porque ainda há uma fraqueza moral maior ainda que ele não consegue domá-la e, evidentemente, ele comete o erro. E graças a Deus nós temos aí a chamada reencarnação, que podemos recomeçar da onde erramos. Obviamente que cada vez que recomeçamos dos erros que cometemos no passado, começamos já com mais dificuldades. Portanto, é melhor nos esforçarmos agora, no presente momento, para podermos fazer o melhor. E fazendo o melhor, consequentemente, o nosso futuro será melhor. O que é o futuro? Senão as realizações e as consequências do presente, né? E o que é o presente? Senão as consequências e as realizações do passado. Então veja, passado, presente e futuro é uma linha, né, em que todas essas três vertentes se comunicam de uma forma muito íntima, né? Um gera o outro. Então, no presente é a hora, é o momento que temos para fazer o nosso futuro mais feliz, mais alegre, com menos dor, com menos expiações. Então, se agora sofremos, se agora é difícil, se agora é complicado, então vamos nos esforçar, vamos nos sacrificar, porque lá na frente tudo será melhor. Se a gente vai deixando com a barriga, né, vai levando com a barriga, vai deixando de lado, depois eu vejo, depois eu faço, isso não pega nada agora, enfim. Se a gente não nos esforçar agora, então o futuro será triste. Então, lembremos, queridos irmãos, que tudo que nos acontece é para um fim útil, nada é o acaso, tudo está atrelado às duas vertentes, ao livre-arbítrio e à lei de causa e efeito. E, para fechar tudo isso, nós temos a lei do amor, que é a nossa destinação. Nós somos fadados ao amor universal, à perfeição. Mas para que isso chegue, é necessário que nos esforcemos. E o nosso esforço vem diante das situações que decidimos através do livre-arbítrio e, consequentemente, sofremos através da lei de causa e efeito. Então vamos ficando por aqui, né? Nós temos aí a gratidão de estarmos aí na presença dos nossos ouvintes, pedindo sempre que estejam nos acompanhando, nos ajudando, né, para que o programa seja dinâmico, essa sintonia maravilhosa. Vamos agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso por todas as oportunidades que diariamente Ele nos dá. Agradecendo pelo pão que nos chega à mesa, pelo banho que podemos tomar e retirar as impurezas de nosso corpo, pelo teto que nos abriga, pela cama confortável que descansamos o nosso corpo.
Agradecemos por todas as oportunidades, sejam elas através da dor, através do sofrimento, porque somente a dor e o sofrimento é que lapidamos a nossa alma. Vamos, aproveitando essa oportunidade que estarmos juntos, endereçar os nossos melhores sentimentos àqueles irmãos que nesse momento estão no leito de dor, estão sofrendo pela Covid, estão passando por padecimentos, por aqueles que estão trabalhando para amenizar as dores alheias. Vamos vibrando por aqueles irmãos que jazem nas ruas, com a drogadição, com o alcoolismo, por aqueles que ainda têm os corações endurecidos. Vamos vibrando pelos nossos governantes, por aqueles que detêm o poder, porque as suas decisões influem diretamente em nossas vidas, que possamos então endereçar a eles sentimentos de serenidade, para que afaste de seus corações a corrupção, a desordem e a desarmonia. E assim, Mestre Jesus, agradecemos por todas essas oportunidades, com a prece que Tu nos ensinastes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Eu desejo a todos uma boa noite, que Deus abençoe a cada um presente e que o dia de amanhã seja melhor que o dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus.